A carta também, ela apresenta um pouco da preocupação com o que eles chamam de igrejas batizadas. Esse termo, pessoal, é muito interessante porque os pastores que estão mais fortes naquele momento, que estão perseverando com a sã doutrina, eles se reúnem entre si e tratam dessa questão, e olhe como eles falam, como eles se referem à própria Igreja Batista. Abre aspas, trecho da carta. Estando nós reunidos para considerar o estado atual das igrejas batistas, aqui estamos, eu na verdade já traduzi o termo, eles chamam aqui congregações batizadas. E a forma deles se referirem a congregações batizadas é uma forma de se referir às igrejas que eram credobatistas, isto é, igrejas que rebatizavam, que não consideravam válido aquele batismo promovido pelos pedobatistas, pelas igrejas presbiterianas, congregacionais, a própria igreja da Inglaterra, a igreja católica, obviamente, que era uma arqui-inimiga dos protestantes na questão da fé. Então os batistas, eles não negociavam esse ponto do credobatismo. Então eles chamavam entre si as igrejas batizadas, isto é, as igrejas formadas por pessoas que haviam sido batizadas depois de confessar a fé em Cristo, ou rebatizadas, como alguns preferem chamar. Então é muito interessante mostrar essa nomenclatura apresentada aqui, onde os próprios batistas se autodenominam igrejas batizadas, congregações batizadas. Então, formada, óbvio, por aqueles que haviam crido e sido batizados depois da fé em Jesus Cristo ser confessada. Então é bem interessante isso. Essa negação do batismo infantil e a aceitação do batismo só de crentes, né, foi uma marca que caracterizou os batistas do passado. Então, quando você pensa no início dos batistas, é preciso entender que os primeiros batistas, eles não recebiam em suas igrejas nenhum crente em Cristo que tivesse sido batizado bebê. Então, para que você adentrasse a uma igreja batista, dessas igrejas confessionais, era obrigatório que você fosse batizado. Os batistas, com isso, eles não desconsideravam aqueles irmãos presbiterianos, congregacionais. Eles reconheciam a fé daqueles irmãos, sabiam que eles eram crentes em Cristo, mas não consideravam válido ou correto o seu batismo. Por isso, para que eles adentrassem a uma igreja batista, precisavam ser rebatizados. E muitos foram. É preciso também esclarecer que muitos presbiterianos, congregacionais, irmãos que vinham das igrejas que haviam se separado da igreja da Inglaterra, os separatistas, semi-separatistas, adentraram as igrejas batistas por entender, por serem convencidos de que o batismo de crentes é o batismo da Bíblia. E negaram o seu batismo infantil, o seu batismo enquanto bebê, reconheceram que esse batismo não tinha valor nenhum e foram ali à igreja, as congregações batizadas, reconheceram a sua fé em Cristo e foram batizados novamente. É preciso entender que essa é uma marca, é uma marca característica das igrejas batistas, e ainda não é só naquela época. É bem verdade que hoje muitas igrejas batistas já não estão tão preocupadas em receber no seu hall de membros pessoas que vêm de uma igreja presbiteriana, né, uma igreja bíblica, que são formadas por crentes em Jesus Cristo, ou de outras igrejas também cristãs, autênticas, fiéis, que guardam ali os alicerces da sã doutrina, né? E muitas igrejas batistas estão recebendo esse povo, esse pessoal, esses irmãos, e dispensando a questão do batismo. Certa vez uma pessoa me perguntou se viesse um irmão da igreja presbiteriana congregar conosco, se ele precisava ser batizado de novo, se eu iria, como pastor da igreja, cobrar isso. Eu disse que sim, eu entendo que precisa ser rebatizado.
Eu entendo que esse batismo que é feito na infância não é válido. Ninguém, a Escritura diz que é preciso crer e arrepender. E ninguém na infância, enquanto bebê, pode crer e se arrepender. Então, na minha perspectiva, é a mesma perspectiva batista de 1689, é de que as pessoas precisam ser rebatizadas. E por imersão. Precisam ser rebatizadas e rebatizadas por imersão para ser aceita no rol de membro da igreja. Eu sei que muitas igrejas deixaram essa marca de lado, infelizmente, mas nós ainda mantemos isso com muita firmeza. Também é importante lembrar, gente, que essa posição que eles estão cobrando aqui, quando eles falam que eles estão mencionando aqui das congregações batizadas, essa convocação para as igrejas batizadas, ela não é simplesmente uma marca histórica, mas ela é uma posição que diferenciava os batistas dos demais grupos reformados. Essa é uma marca peculiar dos batistas. Então, as demais igrejas da mesma época reformada, igrejas reformadas, não batizavam por imersão e nem batizavam só adultos, batizavam bebês. Mas os batistas são caracterizados aqui peculiarmente por batizar apenas por imersão e por batizar apenas pessoas que creem, que são capazes de confessar a sua fé no Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais além disso.